Olá, amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, Ele tem abençoado o nosso dia. Hoje eu resolvi fazer um vídeo desta maneira, né? Sem a minha face, que não é tão bonita assim, mas com texto bíblico, porque eu acho que quando a gente só fala, embora a gente cita texto bíblico, as pessoas tendem a não compreender, eu não sei por quê. Então é melhor a gente ir para a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela fala por si só. Eu quero antes dizer que quando eu trago qualquer mensagem bíblica que vá contra aquilo que já é ensinado, já é pregado, não é porque eu quero ser polêmico ou melhor do que ninguém, não. A minha intenção é pregar a Bíblia como ela é, e não como os homens têm interpretado ela. Eu lembro, e já cansei de falar isso no café da manhã, que quando Jesus ele foi até a cidade de Gadara, ele não precisava ir, não. Sabe por que ele não precisava? Porque ele já tinha outras pessoas para ele estar pregando. A Bíblia diz que ele veio, né, para as ovelhas perdidas de Israel. E aonde ele se encontrava tinha muitas ovelhas perdidas. Mas ele foi, atravessou todo o mar, o rio, né? E chegou do outro lado e lá conseguiu fazer o trabalho que ele veio fazer, expulsar um demônio que atrapalhava a vida de um jovem que dormia no sepulcro, né? Que era amarrado por correntes. E depois ele foi expulso da cidade, porque as pessoas que estavam na idolatria, as pessoas que estavam na religião, os religiosos, queriam permanecer ali, na religião, no erro. Eles não queriam mudança, não queriam ser libertos. O que foi que Jesus fez quando os moradores da cidade de Gadara mandaram ele sair? Ele insistiu? Ele chorou? Não, ele saiu. Então, eu quero só deixar aqui ciente de que eu não quero convencer ninguém, porque quem convence o homem do pecado, justiça e juízo, como está escrito, está separado aí, João 16, verso 8. E quando ele vier, e ele já veio, né? Convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. Então quem convence o homem do pecado, justiça e do erro, e dos erros totais é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Pelo contrário, se Deus me deu um dom de compreender a palavra e repassar, é isso que tenho feito. Mas se você quiser continuar nos seus erros, na sua idolatria, problema é seu, tá bom? Problema é totalmente seu. Eu estou tentando só pregar a palavra como ela deve ser pregada, interpretar a palavra como ela deve ser interpretada. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu passei um vídeo no meu canal que tenho no YouTube, eu não faço manutenção nesse canal, o canal fica mais parado do que funcionando, porém, ontem eu resolvi postar um vídeo lá e compartilhei nos grupos de café da manhã. E teve duas pessoas que foi lá e fez comentário que dízimo não se toma, dízimo é espontâneo, que dízimo não se pega, que dízimo é espontâneo. E quem aí fez uma pergunta assim, e quem é que vai contra esse mandamento? Aí eu escrevi embaixo, Jesus. Por que Jesus? Vamos para a palavra? Olha o que diz aí, presta atenção. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus, enquanto ele estava vivo, ele não aboliu a lei. Ele continuou pregando corretamente, vivendo e seguindo a lei, porque ele era judeu. Após a morte dele, aí sim ele diz, está consumado. A partir de agora, um novo mandamento vos dou. E ele começa a ensinar um novo mandamento. Não é que o velho, né, mandamento ele foi abolido, não. Mas ele serve agora como sombra. Agora nós vivemos o período da graça em Cristo Jesus, com os ensinamentos de Jesus e as cartas paulinas. O que nós temos de Gênesis a Malaquias são orientações maravilhosas, manifestações de Deus, na teofania Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo já agindo. Nós temos que observar, tem muitos dados de fé ali maravilhosos, mas nós que pertencemos ao povo gentil e agora cristão em Jesus Cristo, né? Saímos de gentil para cristão
em Cristo Jesus, nós seguimos o que Jesus orientou, né, os evangelhos de Cristo, e seguimos as orientações paulinas. É simples assim. Mas se você quiser continuar como os moradores de Gadara, na religiosidade, né, sem querer ser liberto, transformado, que continue. Se você quiser continuar vivendo lei, problema é seu, é particular seu. Eu não vivo porque a Bíblia me ensina que o fim da lei é Cristo para todos aqueles que nele crê. E eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, e creio que o véu se rasgou, e agora não preciso mais de sacerdote, nem nenhum tipo de imagem, nem amuleto para ter acesso ao meu Deus. O véu se rasgou, e através de Jesus Cristo eu tenho acesso ao meu Pai. Será que eu estou errado nisso? Eu creio que não. Mas vamos lá. Olha o que diz Hebreus, Novo Testamento. Hebreus capítulo 7, verso 5. Diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, somente os dentre filhos de Levi, têm ordem, segundo a lei, tá? Segundo a lei. Porque isso aqui, o escritor aos Hebreus, ele está falando sobre a lei ainda. Segundo a lei, de tomar dízimo do povo. Aí diz, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, a ordem era para alguém que sai da tribo de Levi tomar dízimo do seu povo, seus irmãos. Isso eu já falei ontem, né? Das demais tribos que receberam terra. A tribo de Levi não recebeu e era sustentado pelo o dízimo, a 10ª parte, que as tribos que receberam terra colhiam e levavam para o templo. Está bem explicado aqui, né? Então a ordem era só para quem, segundo a lei? Para tomar dízimo. Do povo de quem? Dos seus irmãos. Só alguém que saiu dos filhos de Levi e recebeu sacerdócio. Aí eu pergunto, no Brasil e outros países, esses pastores que nós temos aí, eles saíram da tribo de Levi? Eles são sacerdotes saídos da tribo de Levi? Não, então não tem autorização para pegar dízimo de ninguém. Ponto aqui, né? Olha o que diz o verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até, gente, entende? Até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então entenda, por assim dizer, por meio de Abraão, que foi o primeiro a dizimar, até Levi, até a tribo de Levi, que recebe dízimo e pagou dízimo. Acabou a tribo de Levi, não se pega mais dízimo. Aí tem gente que sempre fala, e como é que vai pagar a luz? E como é que vai pagar aluguel? Irmão, isso é problema de quem abriu uma congregação. Se vira, conversa com os irmãos. Entendeu? Explica para os irmãos que tem luz para pagar, aluguel para pagar. Os irmãos vão contribuir. Agora eu estou falando sobre dízimo. Não se pega mais. Eu não estou falando de mim, está escrito, Hebreus capítulo 7, agora o verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, foi quando começou, por meio de Abraão, até Levi, irmãos, até a tribo de Levi. Porque só a tribo de Levi tinha autorização para pegar dízimo. Só a tribo de Levi. Então até Levi, até a tribo de Levi, acabou a tribo de Levi, se acabou isso. Se tomou dízimo. Acabou a tribo de Levi, não se pega mais dízimo. Fácil, né? Aí vamos lá para o texto que os que se dizem ser sacerdote utilizam para roubar o povo. Malaquias capítulo 3, verso 8, diz assim, roubará o homem a Deus? Uma pergunta, né? Todavia vós me roubais. E dizeis, isso é Deus falando através de Malaquias, em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Então tem alguém roubando Deus. Mas Deus vai explicar aqui, ó. Olha no verso 9, presta atenção. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Deus está falando. Sim, toda esta nação. Está falando de Israel, gente. Quem estava roubando, se você ler Malaquias do capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, a Bíblia, esse texto, esse livro de Malaquias, não vai deixar dúvida. Quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam e não repassavam. Então a tribo de Levi, órfãos, viúvas, estrangeiros, estava passando necessidade. Então Deus utiliza Malaquias para falar com os sacerdotes. Ó sacerdotes! Né? No capítulo 1, capítulo 2, Deus vai dizer isso no rosto do sacerdote. Ó sacerdotes, vós tem me roubado. Aí, aqui no capítulo 3, isso não é explicado dentro da congregação, Deus vai falar com o sacerdote.
vocês têm me roubado. E, consequentemente, toda esta nação. Por quê? O povo viu que os sacerdotes não estavam repassando, parou de dizimar, e aí Deus não estava conseguindo cumprir a aliança que ele fez à tribo de Levi, que a tribo de Levi seria dele, e essa tribo não passaria necessidade, porque o próprio Deus iria sustentar essa tribo. Deu para entender aqui corretamente? Agora, torna a repetir. Está escrito, João 16, verso 8. Quem vai te convencer do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para convencer ninguém. A minha intenção é pregar a palavra como ela deve ser pregada, tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vou encerrar aqui essa live.